produzidos, que é o episódio da escuta do Partido Democrata ordenada pelo governo do presidente Nixon e que foi descoberta por um vazamento de uma autoridade dentro do governo que tinha conhecimento do fato e que entregou as informações aos 2 jornalistas do Washington Post. Pois bem, o que ficou do episódio foi a ilegalidade cometida pelo governo. Não foi o vazamento feito por um funcionário público ao jornalista. Os jornalistas não cometeram nenhum crime. E a ilegalidade, que foi uma ilegalidade de fato, cometida pelo funcionário lá da Casa Branca, que ficou conhecido como Garganta Profunda, tornou-se absolutamente secundário porque o episódio grave, o episódio relevante, foi o crime cometido pela autoridade maior, que foi o presidente da República. Então eu não sei nem se houve... não, porque o Garganta Profunda não foi descoberto, não foi revelado, só depois é que ele confessou já no fim da vida que tinha sido o autor dessa gravação. No caso aqui do Brasil, o jornalista receber informação de uma fonte não é, a partir da lei de imprensa, nenhum tipo de crime, tá certo? Ele recebeu a informação, ele vai, naturalmente, a partir dessa informação, produzir a notícia de relevante interesse público. Quem fez o vazamento, aí já é um outro processo que é administrativo. Eu lembro do caso do Francenildo, o caseiro do Palocci, que compareceu ao Senado, envergando uma vistosa camiseta do Palmeiras. Você lembra disso? Lembro. Coitado lá. O Francenildo tinha recebido... Mataram em pergunta lá o sujeito. Recebeu uma indenizaçãozinha, acho que de um tio, e o ministro Palocci ordenou que a Receita violasse o sigilo do caseiro para averiguar se ele havia recebido algum tipo de incentivo para denunciar uma coisa sórdida lá, que era uma casa onde havia encontros amorosos promovido pelo ministro e por seus amigos. O caseiro, coitado, foi perguntado pela imprensa se o ministro aparecia ali. E ele falou com toda sinceridade que sim, e mais de uma vez, e deu lá detalhes absolutamente pueris de quem visitava, porque ele não estava revelando o que acontecia na casa, ele estava revelando quem visitava a casa. Eu acho que, nesse caso, a administração pode verificar e averiguar quem violou os dados, as informações da família, do ministro ou dos ministros. Eu acho que a verificação deve ser realizada, porque todos têm direito à proteção das suas informações bancárias ou patrimoniais, mas o jornalismo cumpriu bem o seu papel e fez uma informação, na minha opinião, do ponto de vista do interesse público, relevante, que são esses contratos que abundam, infelizmente, nos tribunais superiores entre familiares de ministros, ou sejam esposas, ou filhos, ou irmãos, ou sobrinhos, ou tios, né? O que contribui, como todos nós sabemos, para reduzir a credibilidade e a imagem do judiciário diante da população e diante da opinião pública, e que deveria também diante do Congresso, que infelizmente é omisso. E omisso nós sabemos por quê, tá certo? Por que é que são omissos? Porque boa parte tem lá os seus processos nas gavetas desses ministros, nesses tribunais superiores. Esse é o problema do nosso Congresso, seu Cláudio, tá certo? Do Senado, da Câmara dos Deputados, é que todo mundo tem lá o seu processo, ou como deputado, ou quando foi prefeito, ou quando foi ministro, ou quando foi secretário, ou quando foi qualquer coisa, tem lá um processo e os ministros, naturalmente, usam de forma muito sábia, né, essa circunstância para obter algum tipo de proteção para os seus malfeitos. Outro dia eu estava pensando, viu, ministro, se a gente acabasse com a ação direta no Supremo, essas ações que vão direto para o Supremo,
e se a gente acabasse com o foro privilegiado, todos esses casos que estão na mídia do Supremo Tribunal Federal desapareceriam. Todos os casos, todos. Porque ou o caso chega lá, porque um partideco político que perdeu lá no Congresso Nacional vai ao Supremo porque tem essa prerrogativa pela Constituição e bota uma ação direta lá no Supremo. Ou porque alguém tem foro, então o Supremo avoca para ele, né? Uma reflexão aí sobre essas mudanças que o Supremo Tribunal Federal tende a fazer, Thaís. Aliás, deixa eu chamar agora direto de Brasília a reportagem da Rádio Bandeirantes, o Vitor Gomes vai trazer uma informação sobre encontros, mais de 10, segundo o relatório da Polícia Federal, que aconteceram entre Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli. O que você conta pra gente sobre isso, Vitor? Bom dia. Exatamente, Thaís. Bom dia para você, a todos que nos acompanham. Informação confirmada pelo repórter da Band, Caian Messina. A Polícia Federal registrou mais de 10 encontros presenciais entre o ministro do Supremo, Dias Toffoli, e o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso envolvendo aí o Banco Master. Segundo a apuração, a maioria desses encontros teria ocorrido em eventos realizados aqui em Brasília, como jantares e festas, conforme indicaram mensagens analisadas pela investigação. De acordo com o conteúdo do relatório, os encontros descritos teriam sido corroborados por outros indícios incluídos no documento, segundo fontes que tiveram acesso ao material. O vazamento do conteúdo da reunião e a repercussão do relatório provocaram uma crise interna entre os ministros do Supremo, que passaram a suspeitar que teriam sido gravados por Toffoli. Após a apresentação do relatório, os inquéritos envolvendo o Banco Master no STF foram redistribuídos por sorteio ao ministro André Mendonça na última sexta-feira. Volto com vocês. Obrigado ao Vitor Gomes. Cada vez mais insustentável a permanência do ministro Dias Toffoli, né? Cada notícia que chega do seu envolvimento com esse caso fica nítida a proximidade do ministro com os investigados e ele vai ter que responder ainda a essa atuação que teve de sigilo máximo, de avocar para si essa investigação durante uma boa parte até que esses dados pudessem ser revelados e nós tivéssemos uma mudança lá no Supremo da condução da investigação agora nas mãos do ministro André Mendonça. Está conosco aqui no estúdio hoje o ex-ministro Aldo Rebelo, jornalista, colunista do jornal Gente, que tem mais um assunto para discutir com a gente, muito interessante, isso é até sugerido por ele. Vocês devem se lembrar que teve um ataque a uma escola em Sapopemba em 2023. Um adolescente assassino matou uma colega também de 16 anos dentro da escola. Esse caso teve influência de um sujeito que está em Portugal e ele vai começar a ser julgado hoje. É o Miguel Ângelo, ele tem 18 anos e ele é acusado de planejar massacres no Brasil e também em outros países. Ele responde por 240 crimes, sendo 7 de homicídio, 1 consumado e 6 tentados, além de outros crimes múltiplos. Ministro Aldo Rebelo, o que essa discussão toda traz para a gente hoje no Brasil, para essa convivência que nós temos nas redes e a influência sobre os adolescentes que usam, né, essas redes sociais todos os dias? Pedro, esse caso envolveu um adolescente de 16 anos, que assassinou uma adolescente também de 16 anos, estimulados por outro adolescente de 16 anos que estava em Portugal. E esse rapaz em Portugal, tá certo? Eu não me nego a chamar esse tipo de gente de criança, tá certo? É um criminoso, é um assassino, independentemente da idade que tenha, e tem que ser tratado como assassino. Então, se o assassino tem 13 anos, ele comete um latrocínio, mata, rouba, comete toda atrocidade, eu vou tratá-lo como o quê? Como um inocente? Como uma criança? Não, como um assassino. Um assassino que tem 16 anos é um assassino e deve ser tratado como tal. E a sociedade deve se proteger da ação desse assassino pelo tipo de assassino que ele é. Mas aqui nós temos normas, infelizmente, que dão tratamento diferenciado a alguém, porque é diferente de um crime
cometido, ou uma ilegalidade cometido por um adolescente de menor dano. Não, foi um assassinato cometido por um adolescente. Isso remete ao quê? À nossa norma, à nossa lei, a questão da maioridade penal, que no Brasil tornou-se um tabu e que precisa ser revista naturalmente para que assassinos perigosos sejam tratados como tal. Eu acho que em Portugal é assim que ele está tratado. Esse menino foi preso lá e permanece preso. Daqui eu não sei o que é exatamente o que aconteceu com ele. Porque essa internet, chamada internet profunda, que é um problema legal, mas é um problema policial, reúne esses grupos de jovens que estimulam não só massacres, assassinatos, mas inclusive suicídio. Eu conheço casos de adolescentes que comunicaram ao pai e à mãe que iam sair em algum lugar e se joga de um prédio, se mata. E o delegado de polícia diz, olha, há uma competição na internet profunda entre esses grupos. Quanto mais jovem o suicida, mais o grupo que estimulou ganha mais ponto. Se o seu suicida tinha 17 anos e o do outro tinha 16, o de 16 pontua mais. E isso povoa essa chamada internet profunda pelo mundo inteiro, o que é um caso policial. E o outro é legal, ou seja, é da norma. O Brasil precisa alterar a sua legislação para proteger a sociedade da ação de criminosos que sejam hoje, à luz da lei, menores de idade. O menor de idade tem que ser considerado para outro tipo de crime. Para esse crime, ele tem que ser considerado um assassino perigoso que precisa ser recolhido, removido e afastado da convivência da sociedade. Porque se sair ou se permanecer por pouco tempo num reformatório, vai sair para continuar praticando a mesma coisa. É isso o que acontece. Você não está liberando alguém que se recuperou. Você está liberando um criminoso para continuar na senda do crime, do latrocínio e de outros crimes bárbaros que, infelizmente, hoje são cometidos por menores. Eu vi caso lá no Ceará, o Comando Vermelho, PCC, sei lá o quê, esses grupos de fascínoras, recrutam menores e o batismo do menor é cometer um latrocínio e levar o BO, o boletim de ocorrência, como se fosse a prova de que ele tem capacidade. Ou seja, eles disputam o BO. Eles vão assaltar alguém, vão assassinar e disputam para ver quem vai ter o BO para ganhar autoridade junto ao comando, né? Junto à hierarquia do crime. E a sociedade precisa reagir a isso e reagir com força. E acho que esse caso de Portugal, né, ministro, mostra que o, digamos, mentor desse assassinato que aconteceu no Brasil vai ser julgado. E o autor material desse crime, que também aconteceu no Brasil, 16 anos de idade, não será julgado. São dois tratamentos diferentes de leis dos países para um crime que tem essa conexão. Aquele que idealizou e era menor vai ser julgado. Aquele que foi lá e assassinou e estava no Brasil não vai ser, porque era menor. Muito interessante o senhor ter trazido esse caso aqui para a gente. Ministro, obrigada, hein? Até uma próxima aqui no Jornal Gente. No próximo bloco, nós vamos trazer mais informações para você desta quinta-feira, para você que está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e também pelo aplicativo Band Play. Rede Bandeirantes.